Olá, bom dia, e cá estamos de novo para mais uma história. Desta vez mais uma história da nossa história de Portugal, uma história que vai abordar duas das grandes figuras da nossa história, o rei Dom Dinis e a rainha Santa Isabel. É uma história que vai... lá andam os gatos. É uma história que vai marcar muito, no fundo, o misticismo e o milagre, não é? Porque aqui, à volta de todo este episódio, temos um milagre. Então, uma vez que estas ilustrações são fortes, são apelativas e realmente são muito bonitas para as crianças, eu hoje vou-me debruçar mais sobre o livro. E então, vamos começar. Era uma vez, há muitos, muitos anos, no reino de Portugal, vivia uma pequena princesa chamada Isabel. Isabel era uma princesa que tinha vindo do reino de Aragão para conhecer o seu futuro príncipe, o Dinis, e aqui está ela no castelo, tinha acabado de pentear os seus cabelos loiros, e aqui estava ela ansiosa por poder ver o seu príncipe. Ora bem, Isabel, como eu vos tinha dito, era uma princesa de apenas 12 anos, mas com uma determinação e uma força espiritual tão grandes que já se pressentia que vinha a ser uma grande rainha. E aqui está ela a pensar, eu agora que vim para o reino de Portugal, quero ser uma grande, grande e caridosa rainha. Bem, e agora vamos conhecer o nosso Dinis. Dinis era um jovem príncipe que ambicionava ser rei e que também ele tinha como sonho ser um grande, grande rei. E aqui temos o nosso Dinis com um pinheirinho, quem sabe um dia, não é? Muito importante, e nós sabemos que sim, e aqui um grande pinhal. Ora bem, preparou-se o casamento e Dinis e Isabel iam magníficos. E todo o povo estava regozijado em felicidade e gritavam: vivam os nossos príncipes, vivam, vivam! E, portanto, tudo tinha tudo a força para ser um grande, grande reinado. Ora bem, o tempo foi passando, com o sol e a lua intervalando entre si, como no jogo das escondidas. E o tempo foi passando e Dinis tornou-se então um grande, grande rei. E aqui está ele, eu vou ser um grande rei. Da sua pena fluíam belos versos que iriam ser cantados por grandes trovadores. Sim, porque o Dinis foi conhecido pelo rei poeta, fazia cantigas de amigo e era um dos reis mais cultos da sua época. E como rei poeta, fundou a primeira universidade, os Estudos Gerais, em Lisboa, e depois, mais tarde, sim, então, a universidade irá passar para Coimbra. Portanto, um rei poeta e um rei culto. Não podemos, porém, esquecer que Dinis, além de poeta, também era lavrador. E sim, foi o Dom Dinis que mandou plantar o Pinhal de Leiria, que vai ter um grande papel na altura no reino, pois era o pinhal que travava as areias e os ventos que vinham das praias e que vão fazer com que as culturas dos camponeses que viviam ali nos lados de Leiria não estivessem sujeitas às intempéries. Por isso o nosso rei, Dom Dinis, era um homem cheio de visão. Ora, muito bem, mas contudo, algo de estranho acontecia durante este reinado e, nesta altura, o reino atravessava um período de grande fome. E a Isabel, que era uma rainha caridosa, achava que tinha que ter o seu papel. E então ela todos os dias saía do palácio e vinha ajudar aqueles que mais precisavam. E aqui está uma pessoa na altura que tinha fome e que passava fome, e que a rainha Santa Isabel não ficava indiferente. E por isso muitas vezes o Dinis ralhava com a Isabel e dizia: Isabel, tu és uma rainha, és de sangue azul, não podes te misturar com o povo. Mas a Isabel não queria saber disso. E ela sempre conseguia, lá ia ela, dar o pão aos pobres, que eles tanto precisavam na altura. E então agora vamos ver o que vai acontecer. Foi então que num dia de janeiro o reino amanheceu com uma certa aura de um amarelo muito luminoso. Dona Isabel, que caminhava pelos jardins do palácio, ela não parecia uma rainha, ela parecia uma fada. Ela quase que voava, os pés quase que não tocavam no chão, os seus longos cabelos loiros voaçavam ao vento. Quando Dom Dinis a encontrou, lhe perguntou: onde vais, Isabel? Vou passear, meu senhor. Respondeu ao mesmo tempo que escondia o pão no seu manto. E o Dinis, que já conhecia a Isabel de Gingeira, disse-lhe: Isabel, o que levas no regaço? Isabel ficou inquieta, pois sabia que o rei não a queria junto dos pobres. Mas ela tinha uma missão, e por isso respondeu com grande suavidade: são rosas, senhor, são rosas. E o Dinis voltou a perguntar: rosas no inverno, Isabel? E a rainha, sem hesitar,
abriu as mãos de par em par e deu o seu regaço, em vez de pão, saíram rosas. Eu desta vez não vos posso trazer rosas porque fui apanhar flores ao jardim da minha mãe, mas trago-vos umas flores para vos dar ânimo a vocês. E então, miraculosamente, o pão que Isabel tinha no seu regaço transformou-se em rosas. E Dom Dinis ficou muito perplexo, tinha acabado de presenciar um milagre tão belo que a magia ainda se sentia no ar. E o meu gato insiste em querer ouvir a história. Ora bem, então, a partir desse dia, o povo aclamou Dona Isabel como santa e dizia-se pelo reino que uma rainha como aquela, tão bondosa, tão caridosa, não havia memória. Então o povo ia pondo a sua Isabel num plano quase celestial. Bem, mas como sempre, o povo ansiava por príncipezinhos e, assim, Isabel e Dinis tiveram 2 príncipes, Constança, que está aqui, e Afonso. Afonso irá tornar-se rei de Portugal, irá ser conhecido como Dom Afonso IV, o Bravo. E continuamos a querer estar aqui à minha frente. Ora bem, todavia, anos mais tarde, Isabel e Dinis zangaram-se. Mas naquela altura, quando as pessoas se zangavam, achavam que deviam brigar, que deviam lutar e não conversar. E então o que é que aconteceu? Dinis agarrou nas suas tropas, Afonso agarrou nas suas tropas e cada um foi para um campo de batalha. Ora, só que Isabel, que achava que não podia ser, então, mas onde é que um pai e um filho se vão zangar e vão lutar em vez de conversar? E então estavam os dois no campo de batalha, de um lado as tropas de Dinis, de um lado as tropas de Afonso, e já estavam ambos com as espadas no ar para dizer vamos lutar. Os soldados quase que já estavam paz, quando de repente, montada num burrinho, apareceu a Rainha Santa Isabel, que se pôs no meio do campo de batalha, e o gato está a adorar a história. Pôs-se no campo de batalha e disse: eu não saio daqui enquanto o meu marido e o meu filho não acabarem esta guerra. Isto é um absurdo. Como é que um pai e um filho podem se zangar e acabar num campo de batalha? E o gato continua aqui. Ora bem, então, a Isabel, mais uma vez com o seu coração cheio de amor, disse: meu filho e meu marido, acabou-se a guerra. E só um coração bondoso e caridoso como o da Isabel fez travar esta guerra. Os dois tiveram que se abraçar e pedirem desculpa. Bem, mas como o tempo passa e o envelhecimento acompanha os homens e também os reis, Dom Dinis acabou por morrer aos longos dos 47 anos de governo. Foi um dos maiores governos da nossa história. E foi assim que Isabel decidiu tornar-se freira no convento de Santa Clara. Isabel despiu os seus fatos de princesa, tirou os seus colares, as coroas, entregou esses bens a toda a gente que precisava, recolheu-se num convento e decidiu dar a sua vida aos outros, decidiu amparar os mais necessitados, decidiu dar as suas palavras de alento em quem precisava dela. É assim, ela tinha o coração tão cheio de amor que achou que a fortuna e a riqueza não tinham realmente nada de transcendente. Não, é muito mais importante ter um coração cheio de amor do que aparentar riqueza. E cada vez mais hoje estamos cientes disso. Bem, e para acabar a história, nós deixávamos aqui uma mensagem que nos dizia que o pó das estrelas salpica o coração das crianças com o dom da bondade e da partilha. E é isso sim que nós precisamos, que cada vez mais nos enchemos de amor e cada vez mais nós possamos nos dar uns aos outros, porque neste momento é isso que nós podemos dar, carinho e amor uns aos outros. Não abraços, mas vamos dando a nós e o que temos melhor de cada um. E então, mais uma vez, vitória, vitória, acabou-se a história, composto por Pim Pim Pim, a história chegou ao fim. E agora umas sugestões para os pais. Podem, mais uma vez, virtualmente, ir ver o convento de Santa Clara a Velha, onde a Rainha Santa Isabel teve primeiramente o seu túmulo, mas depois, devido às cheias do Rio Mondego, foi feito o convento de Santa Clara Nova, e é lá hoje que está sepultada a Rainha Santa Isabel num túmulo magnífico, lindíssimo. E portanto podem ir ver o primeiro convento onde esteve a Rainha Santa e onde ela esteve enclausurada, depois o convento
de Santa Clara Nova, onde hoje em dia repousa o seu corpo, e também podem ir ao convento de Odivelas, ver o túmulo de Dom Dinis, e portanto, e aprender um bocado mais com a nossa história e realmente perceber que nós temos figuras maravilhosas e que nos podem servir de exemplo. Beijinhos, até amanhã!